Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar início à nossa aula de literatura hoje, aula 8, tá? Realismo no Brasil. Para compreender o realismo é importante identificar o final ali do romantismo, né? E quais processos ocorreram para que o realismo pudesse surgir. Então nós temos um período de transição em que o homem romântico, né, os autores daquela época, os novos estudantes, escritores, já buscavam um novo estilo para se escrever, né? Já estava muito cansativo aquela ideia romântica, eles buscavam novos ideais. Então, nesse processo, nós temos uma crise que acontece no final do reinado de Dom Pedro II, e essa crise acaba por trazer vários pensamentos, quer dizer, não trouxe pensamentos, os pensamentos, as filosofias já aconteciam na Europa, então foram importados para o Brasil pensamentos, por exemplo, como o liberalismo econômico, né? A questão que, nesse caso, a economia seria com base no livre comércio entre os estados, sem intervenção do Estado na economia, beleza? E a livre concorrência. Então, o pensamento que veio, foi importado para o Brasil, nesse caso, pela essa crise política que acontecia. Assim como, por outro lado, existia também pensamentos contrários a isso, como o socialismo utópico e o socialismo científico, tudo bem? Que traziam aquela questão mais de criticar o capitalismo, criticar essa burguesia e defender uma igualdade para todos. Também surgiu e foi importado para cá um pensamento novo também, o darwinismo, que aconteceu, que nós temos com o darwinismo aquela questão da seleção natural, né? Então, nesse caso, afastou aquela hipótese antiga divina da origem das espécies. Então, nesse momento, começa-se a trabalhar um pouco mais cientificamente. O evolucionismo também é uma parte disso também, e também temos o determinismo tainiano. O que aconteceu aqui? Taine, ele tinha essa questão de que existiam duas constantes para a origem para a origem do homem e a sua vida na Terra, digamos assim, que seria a raça e o meio, né? E também lógico que precisava de um momento para que isso acontecesse. Nesse caso, esse pensamento ele teve muitas críticas hoje, quer dizer, ele tem críticas hoje ainda referente a quando se fala sobre raça, porque falar sobre raça, que uma raça é melhor do que outra, é bem complicado. Então fica uma crítica aí a esse determinismo tainiano, beleza? E também tem aquela questão do método experimental, em que a biologia, as ciências biológicas estão crescendo e que se busca muito essa questão desse estudo experimental. Além disso, também aconteceu o positivismo. O positivismo, então, ele de Augusto Comte, tinha 3 estados, em que o primeiro estado seria a questão da religião sobrenatural, o segundo as ideias abstratas filosóficas e em terceiro a ciência. Então, a doutrina de Comte, sendo o pensamento progressista, pregava que a ciência era o método de conhecimento superior e representava o ápice da evolução humana. Então, como consequência dessas transformações que aconteceram na Europa, aconteceu então o aparecimento do realismo, tá? E o que seria o realismo? Na verdade, o realismo ele surgiu nas artes plásticas, né? Aqui em 1850, 1853, com os quadros O Enterro de Ornans e As Banistas, beleza? E na literatura, nós temos também o nome do livro aqui, ó, Madame Bovary. Madame Bovary foi um livro, né? Lógico, na literatura até é redundante falar sobre isso, mas esse livro de Madame Bovary, ele foi muito polêmico e ele apresenta a questão de uma mulher que trai o seu esposo. Nós temos ali uma relação de um homem, só uma breve síntese da obra, né? Um homem, um médico, um jovem cientista, e a sua esposa, ela tem gastos excessivos, ela tem amantes, e esse homem, que parece ser um homem perfeito, ele é atraído por essa mulher e acontece várias coisas nesse romance. Também vocês podem assistir o filme, tá, gente? O filme tem no YouTube, podem procurar. Madame Bovary é um filme muito bom, porque representa uma quebra de paradigma na sociedade, principalmente na europeia nesse caso, beleza? Então é o seguinte, então isso aí é o nosso realismo que vem surgindo, apresentando uma nova estética literária. Tudo bem? Então, nesse caso, o que era romance anteriormente, o período anterior literário, que era o romance, ele deixa de ser algo romântico, subjetivo, e passa a ser agora uma questão mais social, um retrato social, beleza? A críticas à burguesia e assim por diante. Então, nós temos aqui o realismo no Brasil.
E no Brasil, o realismo aconteceu quando? Em 1870. Então, as faculdades de Direito de São Paulo e do Recife trouxeram, né, as novas bases políticas e científicas para o Brasil. Mas vamos lá. Então, algumas características que aconteceu no realismo são elas o quê? As principais: o compromisso com a verdade realista é esboçada por meio do retrato fiel das personagens. É um texto muito mais objetivo, é um texto contemporâneo que busca apresentar problemas sociais que acontecem naquele momento na sociedade. Ele fornece uma interpretação da vida também, é muito detalhista, você encontra detalhes sobre várias coisas. A narrativa já é um pouco mais lenta, porque nesse caso eles procuram trabalhar um tempo psicológico e começa a ter mais minúcia nos fatos a serem apresentados. A linguagem é equilibrada porque ela é mais simples e é mais clara. Tudo bem? Então nós temos aqui o nosso grande autor brasileiro, mais uma vez igual lá no romantismo que nós tivemos, romantismo prosa, né? José de Alencar como dono e proprietário ali do romantismo. No realismo nós temos Machado de Assis, né? Que ele é dono e proprietário também do realismo agora, e também é um dos grandes autores mundiais e nosso maior autor brasileiro, digamos assim, até o momento. Então, Machado de Assis, né? Vamos lá. Ele foi muito importante para a literatura, vamos ficar falando muito sobre isso, né? Ele é muito conhecido. E ele estreou na literatura com o seu livro Crisálidas, né? Que é a reunião de poemas românticos. Então, ele começou ainda no período romântico e no meio da sua carreira ele passa para o período realista. Então, olha só. A sua grande virada aconteceu com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas em 1881, iniciando a sua fase realista. Então, nesse momento, ele tem uma grande virada de pensamento e muda seu tipo de texto, já num novo pensamento, num novo formato. Aqui algumas obras que ele fez na poesia, no romance, no conto, e também ele trabalhou com textos dramáticos, né, para o teatro. Então, é mais ou menos isso. Machado de Assis, nosso grande escritor, ele tem muitas características interessantes sobre ele. Por exemplo, pode-se elencar várias. Como ele é um dos maiores autores brasileiros, então tem muitos estudos sobre ele. Então, tem muitas características que são apresentadas, né? Então, aqui nós temos aqui uma relação de algumas características do seu texto, como humor, ironia, pessimismo, ceticismo, metalinguagem, consciência ficcional, diálogo com o leitor, e assim por diante. Intertextualidade, humanitismo. Interessante aqui, que é uma teoria filosófica elaborada por Quincas Borba, que é um personagem, né? Um personagem de um livro que ele fez. E o que é o humanitismo? O humanitismo tem uma base científica ou filosófica lá no darwinismo, que nesse caso o homem, ele precisa de uma seleção natural, e para Quincas Borba a guerra servia justamente para fazer essa seleção dos homens. Então, esse é o pensamento, né, de Quincas Borba, né? Beleza. Então, nós temos também aqui um breve comentário sobre esse livro, né? Agora, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é uma outra grande e importante obra, né? Uma prosa de Machado de Assis também, em que um defunto, né, conta suas memórias detalhadas, né? Questão um pouco mais fantástica, a questão mais irônica. Então é um texto muito importante também. E aqui vocês podem acompanhar, deem uma lida com calma aqui nesses trechos que foram selecionados, sobre a obra de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tudo bem? E mais à frente nós temos a grande obra, né? Que é Dom Casmurro, o Mistério de Capitu, publicado em 1899. É considerado como a obra-prima de Machado de Assis, né? Então, Dom Casmurro apresenta uma narrativa em que uma pessoa já, né, um senhor de meia idade, ele vai relembrar, contar suas memórias, né, sobre uma paixão que ele teve desde adolescente com a Capitu, e depois se casaram e tiveram um filho, mas que ele começa a desconfiar que essa criança não seria filho dele, mas sim filho de seu melhor amigo, né? Que seria o Escobar, seu amigo de seminário. E a criança que nasceu, por nome de Ezequiel, né, seria o fruto dessa traição. Então, a partir disso, a narrativa se desenvolve
ele vai contando com detalhes, até os olhos de ressaca de Capitu. Tem uma frase muito famosa dele que é até slogan de algumas camisas, não sei se eu vou encontrar aqui para vocês, mas eu acho que é quando ele fala aqui, ó: tinha me lembrado da definição que José Dias dera deles quem? Os olhos de Capitu, era olhos de cigana, oblíqua e dissimulada. Então é uma frase muito famosa, né, de Capitu, beleza? Então é isso, pessoal. Então essa aqui é a obra Dom Casmurro. Acho que muitas pessoas já leram. Se vocês não leram, vocês precisam ler, porque é uma das principais obras da literatura brasileira. E também temos Raul Pompeia, autor realista, né? Escreveu o Ateneu. Então ele um cara autodidata, começou a escrever desde muito cedo, desde adolescente, já tinha livros publicados. E além de escrever o Ateneu, ele escreveu também uma obra aqui em referência ao Amazonas, né? O nome do livro é Uma Tragédia no Amazonas. E quem quiser esse livro, eu tenho ele em PDF, me manda um e-mail que eu posso enviar para vocês por e-mail, tudo bem? Então, voltando aqui ao Ateneu, então aqui tem uns trechos da obra. E o que acontece? O Ateneu representa um microcosmo social. O despótico diretor simboliza os desmandos do imperador, assim como a ambição do lucro simbolizada pelo comércio de selos dos alunos. A lei do mais forte é demonstrada por meio de um jogo de interesses que está subjacente na consciência dos alunos. Então, o Ateneu é um local onde eles estão ali, em que há um diretor muito carrasco, e ele trabalha com essa questão impressionista. O que seria o impressionismo? O impressionismo é uma estética surgida na segunda metade do século XIX, aparece muito na pintura, mas na literatura às vezes aparece também, junto com o realismo e naturalismo, que verão mais à frente. Então, o impressionismo é justamente o que? O aspecto de impressões e de sensações. Tudo bem? Então, aqui no final, vocês podem observar aqui, ó, que no romance O Ateneu, Raul Pompeia recria os fatos truculentos inseridos nos bastidores do responsável do colégio da época, o Ateneu, que era frequentado pela aristocracia da sociedade brasileira. O intuito do autor era criticar o sistema educativo instituído pelo diretor, que contava com punições, além de estar marcado pela hipocrisia. Então, dessa forma, isso aí resume-se a obra O Ateneu. Temos aqui alguns trechos também, vocês podem ler. E é interessante vocês lerem também o que ele escreveu sobre a obra aqui no Amazonas, né? Um atentado no Amazonas. Nós podemos observar nesse autor um pouco assim, ele sempre buscava a questão do abolicionismo. Então ele trata isso na sua obra aqui, Uma Tragédia no Amazonas. Vamos ter um encontro de negros, índios e brancos, um conflito, tudo bem? Então é interessante vocês lerem essa obra. Oliveira Paiva também é um dos autores, né? Ele é menos conhecido, mas ele fez uma obra, a obra Dona Guidinha. Agora essa obra ela tem um processo um pouco complicado, porque ela foi escrita e só publicada em 1952, quase 60 anos depois da sua autoria. É porque o autor morreu muito jovem e o livro não foi publicado. Então, apenas em 1952 que alguns teóricos estudiosos, né, sobre literatura encontraram e terminaram o livro e publicaram esse romance somente em 1952. Então a obra trata de uma mulher, né, muito rica, né, ela é herdeira de um fazendeiro, casa com uma pessoa pobre, né, Damião. E depois eles vão morar em algum lugar que é na Vila dos Cajazeiras. E a passado o tempo chega essa fazenda o Secudinho, né, que é o sobrinho do seu marido. Aí a presença dele desperta em Guidinho uma paixão incontida que impele ao adultério. Então eles têm a prática do adultério. Só que Damião descobre a sua infidelidade e propõe a separação. Mas Guidinha é cheia de orgulho. Então observem aí como a mulher ela é retratada já de forma diferente do romantismo, né? A mulher agora ela tem possibilidades, como a Capitu tinha, de trair ou não. E nesse caso aqui a mulher ela manda assassinar esse esposo dela. Ela é presa enquanto o amante Guidinho foge. Então nesse caso observem que a mulher ela passa a ter um papel na literatura, ser uma personagem mais ativa, né? Sem ser secundária, não é a amada, não é a pessoa que é traída, mas o contrário, ela trai, ela mata, ela faz diversas coisas que o realismo vai conseguir empoderar essa mulher de alguma forma,
já embasado naquela obra que nós vimos, que eu comentei para vocês, Madame Bovary, tudo bem? Então, se puderem ler Madame Bovary, também é importante. Leia alguns trechos, se for possível. Se não der para ler, assista um filme, está no YouTube, ele está disponível no YouTube, é muito importante. Então aqui nós temos aqui alguns capítulos dessa obra, Dona Guidinha, para vocês acompanharem um pouco dessa narrativa, tudo bem? E também há o filme, também Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá? Quem quiser assistir, procurem também, deve ter no YouTube, não tenho certeza, mas eu acho que tem no YouTube. Então, é isso, gente. Então esse aí é o realismo brasileiro, realismo no Brasil. Aconteceu após o romantismo, numa crise que estava acontecendo no final do Império, a burguesia surgindo ao poder, e esses pensamentos que vieram da Europa traziam críticas a um tipo de governo que existia aqui ainda, né, que estava meio ultrapassado. Então, todo esse processo, pensamento capitalista, neoliberalista, junto com o pensamento socialista. Então teve esse conflito de ideias, de pensamentos, e o homem estava cada dia sendo mais ativo. Então a literatura realista ela é uma crítica social, ela traz diversas possibilidades de apresentar a sociedade de forma mais minuciosa, mais crítica, mais detalhista, e com esses pensamentos filosóficos, determinismo, darwinismo, socialismo, e assim por diante, sempre tendo em mente que o papel científico é cada vez mais apresentado, tá? A questão da ciência, ela está muito em voga. Então, façam atividade para a sala de vocês, questões 1, 2, 3 e 4, tudo bem? Vamos fazer aqui um junto, só para a gente poder terminar aqui essa nossa pequena aula. Então, a narração, no momento em que Capitu fixa o olhar no cadáver de Escobar, efetiva-se. Então, vocês têm que ler o texto antes, tá, gente? Leiam o texto e vamos à questão. Para quem já leu o texto, vamos lá. Então, essa narração, no momento em que Capitu fixa o olhar no cadáver de Escobar, efetiva-se. Letra A. Muitos anos após a morte de Escobar, tendo por objetivo mostrar ao leitor a percepção do narrador da dissimulação de sua esposa Capitu. Letra A. Letra B. Logo após o enterro de Escobar, mostrando-se o narrador solidário com a dor da viúva, Sancha, personagem caracterizada pela dissimulação. C. Por meio das palavras de Bento Santiago, o melhor amigo de Escobar, tendo por objetivo registrar a dor dos amigos no momento do enterro. D. Logo após o enterro de Escobar, tendo por objetivo registrar o forte vínculo que unia sua família à do negociante e ex-seminarista. E a letra E. Muitos anos após o enterro de Escobar, tendo por objetivo ressaltar o transtorno ocasionado pela imprudência do ex-seminarista. Então, o que nós temos aí? As alternativas A, B, C, D e E, mas sabemos que Escobar escreve... Desculpa, não é Escobar que escreve, tá? O narrador, ele conta suas histórias, né? O Bentinho, muitos anos depois que ele vai contar essa história. Então, nunca pode ser logo após o enterro, né? Porque é contado muitos anos depois. Então, a letra B está eliminada. Letra C, por meio das palavras de Bento Santiago, melhor amigo de Escobar, tendo por objetivo registrar a dor dos amigos no momento do enterro. Não, porque ele fala do olhar de Capitu, né? Então não seria a dor dos amigos, mas sim o olhar de Capitu. Então a alternativa C também está eliminada. Letra D, logo após o enterro de Escobar. Não, gente, sabemos que o Bentinho conta essa história muitos anos depois desse enterro, dessa traição, beleza? Então ele já é um senhor de meia idade quando ele vai narrar essa história. Então não é logo após, tendo por objetivo registrar o forte vínculo que unia sua família à do negociante e ex-seminarista. Beleza? Então não pode ser letra D. Temos a letra E. Muitos anos após o enterro de Escobar. Beleza. Tendo por objetivo ressaltar o transtorno ocasionado pela imprudência do ex-seminarista. Não, olha só, observe que quem comete a imprudência é Capitu. Quando ela fixa o olhar, quem lê o texto observa lá, que ela ficava olhando e tirava o olhar e ficava naquele meio termo, não sabia se olhava para o caixão ou não, para quem ela olhava, então ela cometeu esse deslize. Então não seria a letra E, seria a letra A. Muitos anos após a morte de Escobar, tendo por objetivo mostrar ao leitor a percepção do narrador da dissimulação de sua esposa Capitu, que ela era dissimulada, né? Nesse caso, segundo os pensamentos de Bentinho. Então, Capitu seria dissimulada muitos anos após a morte de Escobar, quando acontece a narrativa. Então, resposta, letra A, tudo bem? Então é isso aí, pessoal. Responda as questões. Muito obrigado e até a próxima.